Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. O Lázaro, desculpe, o Lázaro é pior que o Lucha. O Lázaro não teve a coragem de lançar o Moscardo, Pedro, Wesley, enfim, Murilo. Mas ele não conhecia o clube. Duílio, o técnico que você escolheu e acabou com o planejamento do Corinthians em 2023, porque você acabou com o planejamento do Corinthians em 2021, quando você escolhe o Silvinho. Você acabou com o planejamento do Corinthians em 2022, quando você mantém o Silvinho na pré-temporada e demite o Silvinho naquele jogo contra o Santos, mostrando que não tinha convicção de nada. Você destruiu o planejamento do Corinthians em 2021. Você destruiu o planejamento do Corinthians em 2022. Chegando no final de 2022, você foi um dos presidentes mais inocentes da história do futebol. Não estou falando do Corinthians, não. Do Corinthians você é o mais inocente. Você acreditou nas conversas de Vitor Pereira e hoje ele te humilha em entrevistas em público. E ele acha que está certo. Mas você o chamou de irmão, né? Você chamou de amigo, você chamou de irmão. Como foi inocente o presidente do Timão, já diz aquela canção. Você, não satisfeito, né, com tanta inocência, você ainda no final de 2022, você banca Lázaro, Fernando Lázaro, como técnico do Corinthians para a temporada 2023. Você dá ao Lázaro 2 meses de pré-temporada, a um treinador que ainda era estudante e que fazia a sua função como uma espécie de olheiro do clube, né, trabalhando na análise e desempenho da equipe. Não satisfeito, você e o seu orgulho e a sua soberba bancam o Lázaro depois de uma eliminação vexatória, horrorosa, no Campeonato Paulista para o Ituano, em quartas de final da competição estadual. E aí você, totalmente perdido, erra em tudo, né? Atira para todos os lados, escolhe o Cuca, sabendo que o Cuca ia dar uma polêmica muito grande. Não estou discutindo a qualidade técnica do Cuca, outra coisa, mas você sabia que ia dar o que falar e você tentou e viu que, né, depois não teve jeito, você não aguentou a pressão. Depois você escolhe, você tenta Mano, tenta Tite, não consegue, aí você escolhe Vanderlei Luxemburgo, um técnico que chega no Corinthians na sua primeira entrevista coletiva falando que tem pessoas o atacando por causa da CPI. Isso quer dizer o quê? Que esse treinador parou no tempo. Ele chegou com a cabeça em 1997, 98, enfim. Esse foi o técnico que você contratou, sem você querer contratá-lo, porque você sabe que o Paulo Garcia chegou para você, pediu e falou que você tinha que contratar o Lucha logo, porque ninguém queria assumir o Corinthians e o Corinthians ia acabar caindo para a Série B, que tinha que tomar uma definição, tinha que ser ele. E você, mesmo sem gostar do Luxemburgo, tanto que não foi nem você que negociou com o Luxemburgo, foi o Alessandro, você contrata e agora mantém o Luxemburgo sem a sua própria vontade. Esse foi uma linha do tempo para mostrar
o maior culpado do Corinthians hoje? Porque a gente fala muito de Luxemburgo, mas o maior culpado de tudo que o Corinthians tem passado se chama Duílio Monteiro Alves. Eu avisei para vocês que ele não era um bom presidente, eu avisei para vocês que essa história de colocar as finanças em dias, né, com 0,2%, né, baixando a dívida, é uma vergonha. Você vendeu todo mundo, você vendeu o Murilo, você vendeu o Robert Renan, você vendeu o Mantuan, você vendeu o Pedro, você vendeu o Adson, você vendeu o Roger Guedes, você vendeu. E agora eu pergunto para você, qual vai ser a dívida do Corinthians quando for anunciada com tantas vendas? Você vai aparecer com apenas 1% da dívida reduzida? 1% ainda parece estar sendo um jornalista muito animado, muito legal, muito gente boa, não é? Porque você sequer conseguiu baixar a dívida em 1%. O Santos, que está caindo para a Série B do Campeonato Brasileiro, conseguiu baixar a dívida em 20%. Eu quero saber se você vai conseguir baixar a dívida pelo menos em 10%, ou 20%, como o pobre Santos conseguiu. Eu quero saber o que você está fazendo pelo Corinthians, porque você só vende, você não contrata. O próprio Vanderlei Luxemburgo, que todos nós queremos a demissão dele, inclusive este aqui que vos fala, pediu lateral para você desde que chegou, mas você não quis contratar um lateral esquerdo. Você passou 3 anos no comando do Corinthians sem contratar um lateral esquerdo. Você renovou com um lateral esquerdo que nesse sábado completa 38 anos de idade. Você acha certo isso? Né? Porque você tem uma ótima relação com ele. Por que você não contratou um lateral esquerdo para fazer sombra para o Fábio Santos? Por que você não contratou um lateral esquerdo para ser titular, né, da posição e o Fábio Santos fosse o reserva? Não contratar o Bidu para ser o reserva do Fábio Santos, sabendo que ele sequer fazeria sombra ao Fábio Santos, já que ele não servia para Guarani nem para Cruzeiro, e porque seria titular do Esporte Clube Corinthians Paulista, hein? Me conta tudo isso, me conta tudo isso. Me conta por que você recusou uma proposta de 8 milhões de euros pelo Duqueiroz e depois entregou ele num pacote pelo Yuri Alberto, junto com Robert Renan e companhia. Hein? Tenta explicar tudo que você fez no Corinthians. Por que você, né, todo orgulhoso, anunciou que tinha um grande patrocinador, né, e todos os seus puxa-sacos de canais que tem por aí viviam falando que iam colocar 1 bilhão, né, no Corinthians. Eu lembro muito bem dos canais, todos orgulhosos, né? Enfim, querendo falar que a Taus era o maior patrocinador da história do Corinthians. E quem está na antiga desse canal aqui, quem está desde o começo e naquela época, lembra que eu falava, gente, esse não vai ser o maior patrocinador da história do Corinthians, está longe disso. Não caiam nessa história. Quem se lembra disso que eu alertei a todos sobre a Tausa? Quem se lembra que eu alertei a todos sobre a Tausa? E tinha outros canais que me provocavam, tiravam sarro de mim, quando eu falava que essa Tausa não pagaria nada para o Corinthians. E muita gente falando que iam pagar bilhões para o Corinthians, até bilhão falou. E você, inocente, assinou um contrato com a Tausa. Parabéns, Duílio Monteiro Alves, né, por fazer o Corinthians passar um vexame desse de uma empresa que sequer paga os advogados. Enfim, eu poderia citar muitas coisas aqui, mas já são 15 minutos de programa, né? E se eu for falar tudo que você fez de errado aqui, eu precisaria de 15 programas, não 15 minutos, para explicar tudo que você fez de errado no Esporte Clube Corinthians Paulista. Nós estamos aqui hoje esperando a demissão de Vanderlei Luxemburgo, mas eu, pelo menos, não vou esquecer que tu és o principal culpado de tudo que acontece no Corinthians hoje.